Graças a Deus, coloquemos-nos em pé, amados irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 37. Isaías, capítulo 37. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus pela presença dEle no nosso meio. Livro do profeta Isaías, capítulo 37, verso 31. As raízes do coração da igreja. As raízes do coração da igreja. Isaías capítulo 37, verso 31. Diz assim: O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Vou ler novamente. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa noite. Te louvamos pela Tua boa palavra. Tua palavra tem poder para transformar corações. E transformar corações. A Tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco, meu Pai. Queremos ouvir tão somente a Tua voz. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Queridos, é impressionante como temos a facilidade de nos afastar aos poucos das nossas convicções. Poucas pessoas se desviam de uma vez. Normalmente, quando alguém se desvia, ele vai se desviando aos poucos. E nós, seres humanos, somos semelhantes às crianças numa praia. Você que já foi na praia, você sabe do que eu estou te dizendo. Essas crianças estando a brincar sob os olhos atentos dos pais, que brincando não se dão conta que estão se afastando aos poucos. Você já teve essa experiência? De saber que o teu pai e a tua mãe estão ali, você começa a brincar, e anda um pouquinho, anda um pouco. Quando você vê, você já está distante, que você olha para trás e diz: cadê o meu pai? Cadê a minha mãe? Pois bem, o ser humano tem essa facilidade de se afastar aos poucos das suas convicções. Gosto da expressão, da narrativa do filho pródigo, quando o filho pródigo enlameado, quando o filho pródigo comendo das bolotas, das comidas dos porcos, estando no fim do poço, a Bíblia diz que ele caindo em si. Eu gosto dessa expressão, caindo em si. Porque muitas vezes o Espírito faz com que eu e você caiamos em nós. A gente recebe um insight divino. Você se apercebe, mesmo estando dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, mas distante do Deus da obra. E eu vim aqui nessa noite dizer algo da parte de Deus para mim e para você. Deus está dando um estralo espiritual aqui nessa noite, para dizer para mim e para você que Ele quer que eu e você voltemos ao primeiro amor. Eu gosto da letra do compositor cristão chamado Carlinhos Félix, ex-grupo Rebanhão, é da minha época, da época do pastor Rogério, que inspirado pelo Espírito Santo, e com certeza ele estava passando pelos vales sombrios da vida, e talvez ele estivesse numa época em que ele acordou e se deu conta de que ele estava um pouco distante de Deus. Ele começou a compor, e o Espírito Santo tomou a boca dele e ele começou a cantar: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Ele já era crente, mas mesmo sendo crente, a rotina fez com que ele se afastasse do primeiro amor do Deus que nos ama. Você sabia que muitas vezes as muitas atividades na obra de Deus podem nos roubar da comunhão do Deus da obra? E aqui esse compositor se pega como um adorador,
mas com um adorador que, se você ler o testemunho do Carlinhos Félix, ele vai dizer que quando compôs essa música, ele estava cantando, assumindo agendas e cumprindo com agendas, mas se percebeu longe de Deus. Passou a ser, ao invés de um adorador, ser um cantor gospel. Começou a perceber que ele estava sendo escravo de uma agenda. Aí o Espírito de Deus deu um insight. Aí ele caindo em si, o Espírito se apoderou dele e ele disse: quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Eu venho aqui na autoridade do nome do Senhor Jesus, pregar para crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que Deus vai ter um encontro contigo novamente. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite, não só para participarmos da Santa Ceia do Senhor, mas para termos um encontro com a graça, com a bondade, com a misericórdia, e voltarmos a sentir o poder experimental e sobrenatural do mais puro amor de Deus que se derrama sobre nós nessa noite. Ele diz: quero rever meus conceitos, quero rever meus valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, porque às vezes a gente pensa que está no caminho, mas já saiu do caminho. A gente anda por descaminhos no caminho, que não é o caminho mais do Senhor. E ele diz: vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Sabe do que a igreja precisa? Arrepender-se. Diga para o teu irmão: eu preciso me arrepender. Diga para ele: eu preciso me arrepender. Eu preciso rever meus conceitos e valores. E ele diz: eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, e diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quem quer voltar ao primeiro amor? Dá um glória a Deus bem forte. Eu não vou me demorar, meus irmãos. Mas Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, ao falar com o apavorado, com o angustiado rei de Judá, o rei Ezequias, que sofria grandes ameaças do rei Senaqueribe, rei da Síria, Deus fala com Ezequias, através do profeta Isaías, com uma linguagem botânica. Deus, ele é lindo. Diga para o teu irmão: o nosso Deus é lindo. E ele diz o seguinte para o profeta Isaías dizer ao apavorado Ezequias. Deus diz para ele: tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Queridos, a raiz é a sustentação da árvore. A raiz é a nutrição da árvore, pois é através dela que a árvore absorve os nutrientes do solo. E a igreja evangélica Canaã, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está enraizada no solo sagrado do coração de Deus. Você está enraizado no solo sagrado do coração de Deus. Portanto, Deus tem vitória para você. Deus tem conquistas para você, e Deus vai fazer com que o teu campo dê fruto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a mão e dê um glória a Deus bem forte. Bom, lendo esse texto sagrado, o que significa para nós tornar a lançar raízes? Bom, significa voltar os nossos olhos para aquilo que ninguém vê em nós, só nós vemos em nós e só Deus vê em nós. Sabe o que o texto está dizendo quando diz: torne a voltar, torne a lançar raízes? Está dizendo o seguinte: volte a olhar para a interioridade do seu coração. Sabe o que significa para nós tornar a lançar raízes? Significa fazer uma acurada e sincera investigação de tudo aquilo que está dentro do nosso coração, que ninguém vê, mas Deus vê. O que significa para nós tornar a lançar raízes para baixo? Significa tornarmos a nos preocupar com aquilo que preocupa a Deus. Diga para o teu irmão: Deus está preocupado com nós.
Diga para ele, aliás, Deus está preocupado com os andamentos, os rumos da igreja. O que significa para nós tornar a lançar raízes? Significa cuidar das coisas sérias que levamos na brincadeira. Jesus é coisa séria. A obra de Deus é coisa séria. A oração é coisa séria. O Espírito Santo é coisa séria. E eu estava orando nessa semana, Deus mandou dizer à igreja: eu quero que parem de fazer piada com o nome do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é coisa séria. O que significa para nós tornar a lançar raízes? Significa sondar as raízes do nosso coração. Pois bem, o que Deus quer nos dizer nessa noite de Santa Ceia, quando diz tornará a lançar raízes? Em primeiro lugar, Ele diz que precisamos voltar à casa de Deus e levarmos a casa de Deus a sério. Olha o que diz aí o verso 1 do capítulo 37. Quando o rei Ezequias ouviu as ameaças, rasgou as suas vestes, cobriu-se com um pano de saco e entrou aonde, irmãos? Ele foi assistir o Faustão? Ele foi assistir o Gugu? Desculpa-me, Vildomar, mas ele foi assistir o Tudo é Possível? Ele foi assistir o jogo do Corinthians? Ele foi assistir o jogo do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras? O que ele fez quando Senaqueribe o ameaçou? Ele foi para a casa do Senhor. Leve mais a sério a casa do Senhor. Não faça fofoca na casa do Senhor. Venha cultuar na casa do Senhor. Não troque outra coisa pela casa do Senhor, porque na casa do Senhor Deus manifesta a sua glória e o seu poder e te dá vitória. Verso 14. Recebendo Ezequias a carta das mãos, a carta de ameaça, das mãos dos mensageiros, e tendo-a lido, subiu. Aonde que ele subiu, irmãos? Diga para o teu irmão, ele foi para a casa do Senhor. Quer vitória? Quer vencer? Quer triunfar? Quer conquistar? Faça como o salmista. Alegrei-me quando me disseram: vamos, aonde, irmãos? Vamos aonde, irmãos? Diga para o teu irmão, você precisa vir mais na casa do Senhor. Diga para ele, casa do Senhor não vem apenas na Santa Ceia. Para aqueles que só vêm na Santa Ceia, todos os domingos, todas as segundas, todas as quintas à tarde, Deus te espera aqui. Separe pelo menos 2 horas, 4 horas dessa semana, para vir com qualidade adorar a Deus na casa do Senhor. Infelizmente, nos nossos dias estão querendo, eu vou tentar falar, desinstitucionalizar a igreja. Estão querendo dizer o seguinte: não precisa mais se reunir. Façam grupos familiares. Entrem no G12. Na igreja gay, entre no G24. Entra no G17. Entra no G6. Entra, agora existem outras fórmulas. A igreja não precisa mais se reunir. Ora, estão querendo desinstitucionalizar a igreja que Jesus institucionalizou. Porque Jesus que disse: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor Rogério, a igreja não é tua, a igreja é de Jesus de Nazaré. Portanto, nos reunimos aos domingos, às segundas e outros dias, para adorar o Senhor da igreja na casa de Jesus de Nazaré. A igreja de Jesus. E quando Jesus diz que a minha igreja, Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: que eu vou me revelar ao mundo através da igreja. Eu vou mostrar a minha glória através da igreja. Eu vou mostrar o meu poder e os meus milagres através da minha igreja.
Eu vou demonstrar graça, amor, perdão, misericórdia, bondade, socorro, mansidão, fidelidade, aliança através da minha igreja. O diabo não gosta da igreja, mas Jesus fundou a igreja. O diabo, querendo ou não, a igreja vai vencer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus de Nazaré. Quem é a igreja de Jesus de Nazaré? Levanta a mão e dê glória a Deus bem forte. Isso é sério. Quando Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, fica complicado eu falar mal agora do meu irmão. Porque quando eu falo mal do meu irmão, eu estou falando da igreja de Jesus de Nazaré. Quando eu quero puxar o tapete do meu irmão por causa de um cargo, ou por causa de uma vaga no louvor, ou por causa de uma vaga no coral, ou porque uma vaga na diaconia, quando eu plano, projeto, maquino, derrubar o meu irmão para me assumir o lugar dele, eu estou na verdade tentando puxar o tapete de Jesus de Nazaré, porque a igreja é de Jesus de Nazaré. Todas as vezes que você fala mal de mim, todas as vezes que alguém fala mal de você, está falando mal da igreja de Jesus de Nazaré. Portanto, põe a mão na tua boca e cuidado com o que você fala, porque de quem você está falando é da igreja de Jesus de Nazaré. Interessante que se a gente lê Atos capítulo 3, você vai ver Pedro e João subindo para onde? Para onde, irmãos? Diga para o teu irmão: para o templo. Eles subiam juntos ao templo, na hora nona, às 3 horas da tarde, para orar. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham a porta do... Você quer milagre, irmão? Você quer milagre, irmã? Venha para o templo. Diga para o teu irmão: você precisa vir mais para o templo. Menos TV, menos entretenimento e mais no templo. Pastor, você é contra a televisão? Não. Lógico que não. Pastor, você é contra entretenimento? Lógico que não. Mas se o entretenimento e a televisão tira o lugar de Jesus no seu coração, então você precisa rever as suas raízes. Se uma preguiça, se um bocejar de boca faz com que você renuncie a estar na casa de Deus por causa de uma preguiça, você precisa rever as suas raízes. Se qualquer programa de televisão te tira de estar num culto de domingão, ou um segundão, ou num quintão da tarde da bênção, você precisa tornar a lançar raízes. E a Bíblia diz que eles estavam indo para o templo, e o aleijado estava na porta do templo. Pedro e João, ao entrar, estavam entrando no templo. Esse esmoleiro olha para eles e diz assim: me dê uma esmola. E eles, porque viviam no templo, orando no templo, olharam para ele e dizem: olha, jovem, a gente está duro, porque crente vive duro. Não sei você, mas ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, em que nós adoramos no templo, levanta-te e anda. Sabe o que aconteceu? Aquele moço deu um pulo e começou a andar, glorificando a Deus. Sabe quem tem poder de Deus na vida? É quem gosta de estar no templo. Pergunta para o teu irmão: você gosta de vir à casa do Senhor? Em nome de Jesus, igreja, seja a igreja como igreja deve ser. Seja a igreja como igreja, Jesus, o Senhor da igreja, idealizou ser igreja. Seja a igreja de Jesus de Nazaré. Eu tenho o prazer de convidar você. Eu tenho certeza que você tem o prazer de chegar para as pessoas e dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor da igreja? Segundo lugar,
Ele diz que em todo tempo e em todas as circunstâncias somos adoradores. Quem é adorador aqui? Quem adora na alegria, levanta a mão e dá glória a Deus. Quem adora na tristeza, levanta a mão e dá glória a Deus. Olha o que diz o verso 16. Ezequias recebe uma ameaça, ele vai para o templo, e no verso 16 ele faz uma oração, que eu chamaria oração de adoração. Ele diz: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, ou seja, o Deus da arca da aliança, que tem aliança com os seus, só tu és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Ele estava adorando na tribulação. Adorador é aquele, Denis, que adora na dor. Posso dizer algo da parte de Deus para você? Cante, exalte, glorifique a Deus, mesmo sob a ameaça de Senaqueribe, dizendo que não vai adiantar você aclamar ao teu Deus. O diabo põe coisas diante dos teus olhos para te fazer tremer, mas no meio desse vento todo, adore a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus, porque quando você faz isso, você está dizendo para Deus: eu confio que o Senhor é Sabaote, o Senhor dos exércitos, eu confio que o Senhor está no trono, e eu confio que o Senhor honrará a sua aliança, porque eu estou estribado no teu caráter fiel e imutável. Deus vai te abençoar porque você é um adorador. Diga para o teu irmão: você é um adorador, irmão. Abre a tua boca e glorifique a Deus. Tem uns minutos de adoração a Deus. Levante a tua mão e adore ao grande rei. Diga para ele que ele é maravilhoso. Terceiro lugar, ele diz que precisamos nos entregar e entregar as nossas afrontas, lutas, somente ao Senhor. Olha o que diz o verso 14. Recebendo Ezequias a carta da amargura, da provação, nas mãos dos mensageiros, e tendo-a lido, ele não releu, ele não ficou remoendo. Eu não sei se você é assim, mas quando chega uma luta a gente fica pensando, repensando, tripensando, hexapensando, a gente fica remoendo o problema. E às vezes o problema é tão pequeno, mas quando a gente vê de um problema chamado Davizinho, já é um Golias. Não é assim? Uma gota se torna um oceano vasto diante dos nossos olhos. Não, sabe o que Ezequias fez? Ele pegou a carta da ameaça, foi para o templo. Diga para o teu irmão: ele foi para o templo. Com a luta na mão ele foi para o templo. Diga para o teu irmão: ele foi para o templo. E sabe o que ele fez? Ele pegou a carta, não ficou lendo, não ficou remoendo o problema, não foi deixando o problema se agigantar. Quase eu fui batizado de novo com o Espírito Santo aqui. Quase, ele podia quase se desesperar, mas ele pega a carta e põe diante de Deus. A Bíblia diz que, em outras versões, que ele abre o rolo, ele abre a prova, ele abre a agenda, ele abre o telegrama, ele abre a afronta do adversário e entrega para Deus. Interessante, amados irmãos, eu não concordo com a numerologia, claro que não, isso é antibíblico. Mas a gente pode fazer uma correlação do livro do profeta Isaías, capítulo 37, com o Salmo 37. É verdade, porque o Salmo 37, os versos 3 a 10, diz assim: confia no Senhor, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa: confia no Senhor, habita na terra, viva tranquilo, mas confia no Senhor. Deleita-te no Senhor, e o Senhor concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair o teu caminho. Eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus, porque esta vitória que Deus mandou profetizar é só para aqueles que estão no templo. Quem está no templo, levante a mão e dá glória a Deus. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória, e vai fazer sobressair-te nos teus caminhos, porque Ele é Deus fiel.
Quarto lugar, ele diz que precisamos estudar sobre oração. Precisamos ser experts em oração. Pedir oração. Quem gosta de pedir oração? Hoje antes do culto eu pedi oração ao pastor Rogério. Eu gosto de pedir oração, irmãos. Diga para o teu irmão, confessa. Eu também gosto. Confessa aí, você gosta de um vaso, não gosta? Fala a verdade. Oxi, e eu não sei. Principalmente quando a gente recebe as cartas de Senaqueribe. Não é, pastor Rogério? E a gente todo dia recebe uma. E é gostoso pedir oração, pastor Rogério. Ligue na igreja, peça oração, pastor Rogério mesmo. É gostoso pedir oração. Mas além da gente estudar sobre oração, pedir oração para o pastor Rogério, nós, sobretudo, precisamos orar mais. Confessa para o teu irmão aí, aqui a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Confessai as vossas culpas uns para os outros. Diga para ele assim, irmão, eu oro tão pouco. Pastor Rogério, eu oro tão pouco. Celso, eu oro tão pouco. Não adianta vocês concordar que vocês também oram tão pouco. Alguém disse certa vez que a igreja de joelhos enxerga mais longe que um filósofo na ponta dos pés. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. Diga para o teu irmão, eu preciso orar mais. Quinto lugar, se você olhar no verso 4 do texto, aliás, a última parte diz assim, portanto, faze oração pelo resto que ficou. Verso 14, ele ora, recebendo de Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros. Verso 15, orou Ezequias ao Senhor. Precisamos orar mais. Quinto lugar, ele diz que precisamos nos humilhar e nos aquebrantar ou quebrantar mais. A gente precisa se humilhar mais. O verso 1 diz que quando Ezequias recebe a carta de ameaça, ele rasga suas vestes, como um sinal de humilhação. Ele põe saco plástico na cabeça, como um sinal de impotência e dependência total de Deus. Aí o profeta vai dizer mais para frente, não rasgai as vossas vestes, mas rasgai os vossos corações, porque o problema está na raiz. Diga para o teu irmão, o problema está na raiz. Precisamos voltar a nos humilhar mais. É isso que nós precisamos. Somos uma geração que faz muitas festas, mas que pouco se aquebranta. Rimos muito, nos alegramos muito, mas choramos pouco. Olha para cá. Precisamos nos humilhar diante de Deus, pedindo para que Deus derrame o coração dele sobre os nossos, para sentirmos o que Deus sente quando Ele olha para uma pessoa atolada no crack. Precisamos pedir para que Deus derrame o coração dele sobre o nosso, para sentirmos o que Ele sente quando Ele vê o coração de uma mãe chorando pelo filho que morreu no tráfico de drogas. Sabe o que me assusta? É que quando eu ligo no Marcelo Rezende, abre para mim. Aquilo não mexe mais comigo. Morreu 2. A mãe chorando já não mexe mais com as minhas emoções. Nós precisamos chorar. Nós precisamos chorar pela nossa nação. Nós precisamos chorar pedindo perdão dos pecados da nossa nação. Nós precisamos pedir misericórdia a Deus pelos políticos corruptos. Precisamos pedir misericórdia a Deus pelos vales de prostituição que há na nossa nação. Nós precisamos chorar diante de Deus pela miséria que há no nosso país. Nós precisamos chorar diante de Deus pelos pecados que às vezes a gente não sente mais dor quando pecamos. Nós precisamos pedir para que Deus derrame o coração dele sobre os nossos, para que a gente possa sentir o que Deus sente quando olha para o louvor que sai do meu coração. Será que o que Deus sente é que o alegra ou que o entristece?
Portanto, eu quero te convocar nessa noite de Santa Ceia, que você, mais do que se humilhar, você peça para que Deus derrame o coração dele sobre o teu. E diga para Deus: Deus, derrama o teu coração sobre o meu, para que eu possa sentir o que o Senhor sente a respeito de mim. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados, não como alguém que pede um pastel, me dá um pastel. Nós precisamos chorar os nossos pecados com o joelho dobrado, com o coração para o nosso lado, sentindo dor, porque desagradamos e entristecemos o coração de Deus. 2 Crônicas 7,14 diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está chamando a mim e a você nessa noite. Volte, preste atenção na tua raiz, olhe para as tuas raízes, não se preocupe com o lado exterior, se preocupe com a interioridade do teu ser, porque o que me interessa é o teu coração. Porque se eu tiver o teu coração, se o teu coração for possuído pela minha presença, se você for cheio do Espírito Santo, o teu exterior brilhará como a luz da glória de Deus. Mas o meu irmão e minha irmã, chore pelo teu pecado, mas não chore do rosto para fora, chore lágrimas que saiam da raiz do teu coração, com o coração quebrantado e contrito, pedindo a Deus: me dá forças para nunca mais fazer e cair nesse pecado novamente. Isso é lançar raízes para baixo. 6º lugar, ele diz que precisamos voltar a entender quem somos. Olha disso que diz aí o verso 6. Disse-lhes Isaías: assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Olha que diz o verso 17. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve, abre ao Senhor os teus olhos e olha, ouve todas as palavras de Senaqueribe, aos quais ele mandou afrontar a quem? Sabe que Ezequias estava dizendo aqui? Senhor, quando eles nos afrontaram, na verdade eles afrontaram o Senhor, porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Você sabe quem você é? Você é a menina dos olhos do Senhor. Quando o diabo se levanta contra ti, ele está declarando guerra contra Deus. Posso dizer algo na autoridade do nome de Jesus? Deus, nesta semana, vai entrar em guerra em teu favor. Deus está falando ao meu coração, o ultimato. Deus vai pegar o diabo pelas goelas e vai esmagar a cabeça dele nessa semana, na história da tua vida. Porque você tem que saber quem você é. Você é a noiva do Cordeiro, você é a igreja de Jesus de Nazaré. Mexeu contigo, mexeu com o próprio Deus. Sabaote vem aí, o Senhor dos exércitos vem com seus exércitos para guerrear pela igreja dele. E você é a igreja dele. Ora, não foi isto que Jesus no caminho de Damasco disse a Saulo, quando joga por terra? O que ele diz para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu fico imaginando Saulo de Tarso respondendo para o Senhor: ô Senhor, espera aí, eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo o povo do Senhor. Aí fico imaginando Jesus dizendo: você não está entendendo, Saulo, quem persegue a minha igreja, persegue a mim. Tem uma boa notícia para nós aqui nessa noite. Se você sabe que você é a igreja, você tem que saber que quem mexe com você, mexe com Jesus de Nazaré. Diga para o teu irmão: você não sabe o que você é,
Você é a igreja de Jesus de Nazaré. Diga para ele: você é a igreja de Jesus de Nazaré. O diabo comprou guerra contra Deus, e Deus está jogando o diabo por terra, porque você é a menina dos olhos de Jesus de Nazaré. Sétimo lugar, ele diz que precisamos pedir nossas vitórias, todas, para que Deus seja glorificado. Sabe por que Deus vai te dar vitória, Ninha? Para que Deus seja glorificado. Sabe por que Deus vai te dar vitória, irmã Miriam? Para Deus ser glorificado. Sabe por que Deus vai te dar vitória, meu irmão? Não para você dizer, eu conquistei, não. Para você apontar o dedo para o céu e dizer, ao que está sentado no trono, a Ele seja honra, seja glória, seja louvor e seja adoração. Deus tem marcos de vitória para mim e para a tua vida, e todos olharão e dirão, só o Senhor é Deus na história da vida daquela igreja. Olha o que diz o verso 20. Agora o Senhor nosso Deus, livra-nos da mão de Senaqueribe, para que todos, olha a intenção deles, irmão, para que todos os reinos da terra conheçam que eu sou bom, que eu sou o cara. Não, para que todos os reinos da terra conheçam que tu és Deus. Levante a tua mão direita aos céus. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre a tua saúde emocional, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre que haja prosperidade de Deus sobre a tua vida. Agora, com esta mão que você levantou a mão e recebeu a vitória, é com essa mão que você vai levantar e vai dar glórias, 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 glórias e louvores ao Deus que já está te dando vitória, porque Deus está guerreando por sua igreja. A Deus seja glória, a Deus seja glória. Último lugar, ele diz que precisamos acordar. Diga para o teu irmão, acorda, irmão. Ele diz que precisamos acordar para uma grande realidade. Preste atenção, por favor, já vou encerrar. Para uma grande realidade no seio da igreja. Fique atento com as raízes. Diga para o teu irmão, fique atento com as suas raízes. Fique atento, sempre às raízes, se não temos priorizado coisas sobre pessoas. Fique atento com as suas raízes, se não temos priorizado coisas sobre pessoas. Quando Senaqueribe chega diante do grande rei de Deus, ele não vai pedir a Deus que Deus poupe o seu reinado. Ele não chega para Deus dizendo, Senhor, não me desmoralize diante da multidão. Senhor, que eu não perca esta coroa tão linda de brilhantes. Que eu não perca o cargo que o Senhor me constituiu como rei de Judá. Não. Senhor, que nós não percamos as fazendas, os bois, o gado, as ovelhas, os cavalos, os jumentos. Não, ele não fala nada disso. Senhor, que eu não perca a caderneta de poupança. Ele chega diante do Senhor e diz, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Porque para o rei Ezequias, gente está acima de coisas. Jesus não morreu por coisas. Jesus não morreu por cargos. Jesus não morreu por títulos. Jesus morreu por gente. Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Coisas ficam, coisas passam, mas nós viveremos para sempre e sempre, eternamente, na presença de Deus. Pessoas são infinitamente mais importantes do que coisas. Você sabia que tem gente que quebrou laços de amor por causa de coisas, por causa de bens, por causa de picuinhas, por causa de fofocas, por causa de egos, por causa de vaidades, por causa de cargos? Tem gente que quebrou laços de amor.
Você sabia que tem gente que se separou de pessoas por causa de coisas? Aliás, ferimos, machucamos, atacamos, atropelamos, puxamos do tapete, entristecemos, desprezamos por causa de coisas. Tem gente que acaba com a paz no lar por causa de coisas, por causa de dinheiro, por causa de bens. Uma história verídica de um pai que tinha um menino de 5 anos de idade. E esse pai, juntamente com a sua esposa, tinha um sonho de ter um carro com rodas cromadas. E esse pai compra esse carro, coisa mais linda, mostra para a mulher, eles se alegram, põe na garagem. E o menino, 5 anos de idade, era um exímio desenhista. Enfim, o menino pega um prego. Enquanto o pai estava tomando banho, o menino fez um desenho de ponta a ponta no carro. E chama o pai e chama a mãe para ver o desenho. O pai, quando vê aquilo, o diabo não entra nele, ele entra no diabo. Ele ficou possesso. A mãe ficou descontrolada. Eles ficaram irados. Pegaram o menino, a mãe segurou o menino e o pai começou a bater na mão do menino com muita violência, a ponto de quebrar os 2 pulsos. O problema foi tão sério que atingiu os nervos da mão. Correram com o menino para o pronto-socorro. Depois que eles caíram em si, lembra do cair em si, do insight? Das raízes. Pessoas valem mais do que coisas. Pessoas são infinitamente mais importantes do que coisas. Quando levam o menino no hospital, o médico pega a criança no colo, entra para a sala de cirurgia, imediatamente faz uma cirurgia, e aí volta para os pais e diz o seguinte: olha, ele sofreu tamanha violência que nós tivemos que amputar as 2 mãos. O pai atordoado volta para casa no outro dia, vem para o hospital, foi para a delegacia, porque houve todo um trâmite. O pai volta no outro dia de manhã para ver o filho. O filho estava em lágrimas e disse para o pai: papai, me perdoe. Prometo para o senhor, papai, que nunca mais vou riscar o teu carro. Aquele pai sai do hospital desesperado, deprimido, descontrolado, pega uma arma e dá um tiro na sua própria cabeça. E a mãe até hoje se trata com um psiquiatra. O que eu estou querendo dizer com isso? Que gente, pessoas, são infinitamente mais importantes do que coisas. Pare de brigar com a sua esposa, pare de brigar com o seu esposo, pare de brigar com seus filhos, pare de brigar com as pessoas por causa de coisas. Visite as raízes do teu coração para ver se não tem vaidade, se não tem ego nisso tudo aí. Se não é glória para si mesmo. Pessoas são mais importantes do que coisas. O que vai subir para o céu não são coisas, não é carro, não é bens, não é riquezas. O que vai subir para o céu são pessoas. Igreja de Jesus Cristo de Nazaré, são estas que vão se assentar nas bodas do Cordeiro com Jesus de Nazaré. Deus nos abençoe, no nome de Jesus.